Boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui a quinta rodada de 2019 do evento E-Social Responde. Nessa sala, nós vamos abordar os assuntos relacionados à linha de produto Proteus. Hoje pela manhã, nós já realizamos esse evento para a linha RM e os clientes da linha DataSul temos agenda amanhã, na parte da manhã, ok? Meu nome é Elisângela Damasco. Eu coordeno o time de consultoria de segmentos. Esse time é responsável por analisar as legislações e reportar internamente ao nosso time de atendimento e desenvolvimento todas as questões de conceito, de legislação, tudo que abrange os itens relacionados a mudanças ou alterações de legislação. Eu participo dos grupos de trabalho junto ao governo, e aí nós vamos mencionar aqui alguns deles. Programação do nosso webinar. Para quem nunca participou conosco, este webinar, do início ao fim, o microfone dos participantes fica fechado. Na ferramenta do lado direito, vocês têm a opção de perguntas. Fiquem à vontade, coloquem as perguntas que vocês possuem. Nós temos uma equipe que está nos apoiando durante o evento para responder todas as dúvidas, tá bom? A gente só pede que chamados sejam direcionados pela parte de atendimento, porque a gente não vai conseguir olhar aqui no evento Responde. Nossa programação eu vou passar um pouco de conceitos na parte da consultoria. Na sequência, o Thiago vai falar um pouquinho sobre o produto Proteus, seguido do Rodrigo Aguilar, que vai apresentar a parte do TAF. Tá? No final, a gente vai abrir microfone, se nós tivermos tempo ainda, para passar as dúvidas que são mais recorrentes. E desde então, as dúvidas podem ser colocadas já na parte de perguntas da ferramenta. Fundamentos do E-Social, só para a gente balizar um pouquinho e iniciar. A gente já tem conhecimento que todos sabem o que é o E-Social, como foi composto, estruturado, mas é fundamental a gente começar pelo princípio dessa obrigação, né? Ela foi instituída de fato pelo decreto 8.373 de 2014, mas a TOTUS acompanha os projetos e informações do E-Social muito antes disso. A primeira reunião que eu estive presente foi em 2008, para vocês terem uma ideia. Na época não tínhamos nem esse nome E-Social, a gente falava de SPED da Folha, que era o EFOPAG. O que nós temos é uma unificação de todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, com a finalidade de padronizar a transmissão, validação e armazenamento. O que nós temos hoje de cenário ainda se aplica, então nós temos ainda um contribuinte fazendo entrega de diversas obrigações, utilizando diversos validadores, com datas de entregas diferentes. Tá? Essas entregas, elas ainda neste momento deveríamos ter um grande círculo falando também do E-Social, porque hoje ainda temos tudo isso em vigor e mais o E-Social. A proposta e a definição inicial desse projeto é que esse contribuinte faça uma única entrega para todos os entes do governo através de um único canal. Conforme eu comentei, a TOTUS trabalha e nós temos acompanhado diversos grupos, né? O grupo das empresas pilotos, instituído pela Receita, o grupo confederativo, o grupo de SST, layouts, REINF, homologação. Algumas dessas reuniões estão mais quietas, digamos assim, a gente não tem conseguido agendas conforme as nossas necessidades. Outras nós estamos sendo atendidos com alguma solicitação. No que diz respeito à simplificação do E-Social, a TOTUS por si só fez também uma proposta de simplificação, amparada pela federação, pela parte da Brascom, que é uma associação das empresas de software, e temos algumas reuniões com o governo que nós estamos acompanhando particularmente. Esse desenho do E-Social, daqui para frente, ele irá sofrer algumas modificações. Então, hoje, o empregador manda os dados trabalhistas pelo E-Social, os dados de retenção de notas e tributos pelo REINF, e ambos alimentam a DCTF Web. Como vocês podem ver, eu já circulei aí em vermelhinho a parte do REINF, porque essa será uma movimentação muito breve que vai acontecer neste nosso projeto. A Caixa já saiu do projeto do E-Social, portanto, também está arriscado aí na imagem que vocês estão vendo projetada, uma vez que ela não administra mais o fundo de garantia para itens enviados na plataforma E-Social. E a gente tem, desde 14/6,
quando saiu a portaria do Ministério da Economia 300, nós temos uma nova estrutura, uma nova composição do comitê gestor. Essa composição inicia-se pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, antes um ministério, hoje uma secretaria dentro deste governo que hoje vigora, e ele está destacado em negrito, pois essa secretaria é quem irá comandar daqui por diante todas as movimentações referentes ao projeto e-social. Ela dita quais são os novos layouts, quais são as regras que entram ou não entram em vigor, quais são as fases que estarão sendo utilizadas, e ela também tem o poder de gestão do e-social em conjunto com as outras secretarias e administra o fundo de garantia. Dentro deste comitê, nós temos a Receita Federal, que não deixou de constar como um membro do comitê, mas perdeu, sim, a força que ela tinha de ditar muitas regras aqui dentro. Hoje, quem dita essas regras é a Secretaria do Trabalho. A Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, uma nova secretaria advindo deste governo e nova participante do comitê gestor, agora do mês de junho para frente. Da mesma forma, Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, também uma nova secretaria abarcando tudo o que nós temos deste projeto. Tanto a Secretaria do Governo e Desburocratização quanto da Competitividade e Emprego, elas estão muito fortes fazendo toda a análise do que nós temos de proposta de evolução do e-social, de simplificação e modernização de todas essas sistemáticas. E como não poderia deixar de participar, Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Permanece ativo dentro do comitê e tendo aqui uma participação da mesma forma, tá? Para quem não lembra, o INSS hoje responde para a Receita no que diz respeito à arrecadação, a responsabilidade de arrecadar, cobrar, gerir é da Receita. Mas dentro do INSS nós temos também a parte da Previdência, de Seguridade Social, que é conduzida especificamente pelo próprio INSS. Cronograma, tá? Então nós já temos algumas mudanças, não no que diz respeito à divisão de grupos, tá? Então continuamos ainda com os 4 grandes grupos e ainda permanece as fases de entrada do e-social, tabelas, não periódicos, periódicos, DCTF Web e SST sendo o último. O que nós temos de novidade aqui já é a entrada do faseamento, último item para empresas do primeiro grupo, que é SST, já foi postergado oficialmente para janeiro de 2020. Então, nada mudou nos primeiros passos. Permanecemos aí com tabelas, periódicos, não periódicos. Temos também uma mudança em breve no que diz respeito ao fundo de garantia, tanto para as empresas do primeiro quanto do segundo grupo, tá? Para o segundo grupo, houve modificação da entrada do SST, que agora já consta a partir de julho de 2020. E para as empresas do terceiro grupo, temos 2 modificações. A primeira, não entram em 2019 o envio dos eventos periódicos, movimentação de folha, bem como o REINF, vai passar a constar nos ambientes nacionais a partir de janeiro de 2020. Teremos também em janeiro de 21 eventos de SST. Essa substituição da GPS no que diz respeito ao recolhimento previdenciário, que está aqui postulada ainda como outubro, com certeza será postergada, mas é necessário que a Receita Federal publique isso para o ato normativo, que ainda não aconteceu. Quarto grupo, tivemos 2 modificações. Primeiro, nós tínhamos a entrada de tabelas previstas para janeiro de 2020, e isso já não está definido com a data, porém não trouxe essa última portaria uma definição de quando começará. Ela só trouxe apenas não entra em janeiro de 2020 e será divulgado um novo cronograma. Permaneceu para o quarto grupo apenas os dados de SST para julho de 21. Todo esse cronograma tem como base essas informações, essas instruções, legislações que eu aqui pautei. Circular da Caixa, eu já defini uma taxinha aqui como Caixa, porque a gente não tem mais o domínio da Caixa.
essas datas que constam para o primeiro e segundo grupo, que seria agosto e novembro de 19, respectivamente, serão alteradas. Isso deve sair pela CIT, tá? Essa resolução 926 instituiu o FGTS digital e hoje a pasta de Secretaria do Trabalho está trabalhando fortemente para que ande esse projeto do FGTS digital. Muitas coisas que estavam dentro da especificação da Caixa, algumas serão aproveitadas, outras serão desprezadas, mas a ideia da inspeção do trabalho é que a partir de janeiro de 2020, todas as empresas que estiverem enviando eventos periódicos pelo e-social já substituam o CEFIP. Aqui nós temos ainda algumas coisas a serem debatidas e discutidas, porque a ideia da CIT é que, independente da empresa ser primeiro, segundo ou terceiro grupo, se ela já estiver enviando eventos periódicos, ela já tem a possibilidade de deixar de utilizar o recolhimento via GFIP. Continuando, a portaria do Ministério da Economia 300 foi a que instituiu o Comitê Gestor Novo, e a portaria 716, publicada essa agora no mês 7, trouxe essa postergação dos eventos de SST e de periódicos para empresas do terceiro grupo. Aqui nós temos uma alteração já, então tudo que é enviado via social e REINF alimenta os ambientes nacionais. Receita é responsável pelo recolhimento previdenciário e também será do imposto de renda, como do PIS, COFINS e CSLL. Tudo será utilizado via DCTF Web, através das DARFs. E aqui, a parte de arrecadação do Fundo de Garantia já apresenta a CIT, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho, como responsável também pela essa gestão junto à Curadoria do Fundo de Garantia. Layout, a gente não vai ficar detalhando o layout, porque nós temos muitas evoluções aqui. O que é importante saber? Essa parte de movimentações que vai ocorrer muito em breve, irá trazer uma simplificação em toda essa quantidade de campos e até mesmo de eventos que são solicitados. Os eventos de SST, a tabela 1060, que é a de ambientes, é uma que vai deixar de existir. Dentro dos não periódicos, nós temos toda essa movimentação, que eram 5 eventos de SST, que estão destacados aqui na apresentação, e cabe aqui dizer, todos sofrerão alguma alteração. Por quê? Porque existe, tramitando já como consulta pública, uma reformulação das normas regulamentadoras do trabalho. A NR12 é uma das que está sendo fundamentada com alterações, como algumas outras também. Uma vez que o governo mexa nas NRs, automaticamente isso há de refletir no projeto e-social da mesma forma. Eventos não periódicos, continuando, nós temos a família 5.000, que são eventos de retorno. Eventos 5.003 e 13 são os dois últimos que foram incluídos através do layout 2.5. O que é importante dizer aqui? Quem instituiu esses dois eventos foi a própria CIT, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho. E o recolhimento do fundo de garantia será feito com base na apuração desses dois eventos. Então, nós não teremos mais o problema que existia até agora com a Caixa, que é o e-social apurar um valor e a Caixa apurar outro para recolhimento de fundo. Com essa movimentação e essa vinda de recolhimento e atribuições para a Secretaria da Inspeção do Trabalho, tudo que vier dentro dos 5.003 e 13 irá bater com a guia. Concluindo a parte dos periódicos, aqui nós teremos muito brevemente algumas alterações, principalmente nos eventos de pagamento. Eventos 1200, 1210, eventos de rescisão, no que diz respeito ao 2399 e 2299, porque esses eventos possuem tributação de imposto de renda e de INSS. E mais adiante eu vou comentar com vocês, a Receita está com uma frente de modificar essas movimentações. Em termos de layout, NDE 2, relativo aos órgãos públicos, alterava os eventos acima e incluía novos eventos. Teremos alteração tanto do conteúdo dessa nota de documentação evolutiva, como também de prazos.
O que já é certo é que não entra no início de 2020, mas será publicado novos prazos. A NDE 3, desculpa, a NDE 3 tratava do imposto de renda para substituição da DIRF e também do processo trabalhista, modificava os eventos acima e criava 2 novos eventos. Essa NDE foi suspensa no dia 24/6. Isso significa que ela não será utilizada, não entrará em vigor da forma como ela estava publicada desde março de 2019. E o que nós temos pela frente no que diz respeito à evolução desse layout, então? Nós teremos ainda em 2019 uma simplificação e redução do escopo. Teremos um novo e-social no primeiro trimestre de 2020. Então, o que é importante? O e-social não acabou, tá bom? Pode ser que nós tenhamos alteração do nome do projeto? Muito provável, tá? Nós já escutamos em algumas vezes que a palavra e-social remete a algo comunista, que não deveria ser utilizado. Aqui não vamos adentrar em questões políticas, mas é provável que tenhamos uma alteração de nome, porém de conteúdo e utilização do que já está feito, será tudo aproveitado. Temos uma mudança de governança, tanto do projeto e-social, como também temos uma mudança no posicionamento da Receita Federal, que eu vou trazer um pouquinho e detalhar para vocês agora há pouco. FGTS, tá? Temos um novo FGTS digital, e os eventos de SST, tanto um quanto o outro, sendo carregados para o ano base 2020. Tá? Então, é preciso muita atenção para não deixar as coisas ficarem sobrepostas, porque em janeiro de 2020 inicia eventos de SST e a pasta do trabalho está falando que também iniciará FGTS digital. Junto com tudo isso, nós teremos RAIS, DIRF, final do ano, férias coletivas, tudo isso irá acontecer. Então, enquanto a gente puder não desmobilizar a implantação, é um ganho para a empresa. Necessidade de trabalho em conjunto dos grupos do e-social e REINF. Então, só para a gente relembrar historicamente, o REINF é um filho do e-social. É um projeto que nasceu aqui dentro do projeto do e-social, porém destinava a informações e conteúdos e áreas da empresa que não eram do RH. Por isso, foram isoladas no outro SPED. Agora, o que vai acontecer é, essas áreas, se elas estiverem muito separadas, nós teremos um prejuízo. Então, o quanto antes, em termos de processo da empresa, não tem nenhuma relação com o produto, essa fala inicial, em termos de relação de processo das empresas, essas duas equipes precisam se conversar, porque nós teremos grandes movimentações que ainda serão detalhadas, a gente só sabe que elas irão ocorrer. Qual o nível do detalhamento a gente ainda não tem. Falando um pouquinho das notícias, novidades e o que vem circulado da mídia, tá? Oficialmente, publicado no dia 26/6, nós tivemos uma notícia no portal do e-social que falava do seminário e simplificação. Esse seminário ocorreu entre os dias 14 e 19. Os grupos do governo, então as 5 pastas que compõem hoje o comitê gestor, analisaram diversas propostas que foram enviadas e já é certo que de 38 eventos obrigatórios do e-social, ao menos 10 serão eliminados. Eli, quais serão os eliminados? A gente não pode falar porque ainda não está público, ok? De quase 2.000 campos exigidos, alguns serão excluídos, outros serão tornados facultativos e outros deixarão de fato de existir, tá? O evento de admissão, que era uma informação que consta nessa nota, alguns campos antes facultativos que gerem dúvida no preenchimento serão eliminados, tais como CNH, CTPS, Registro de Identificação Civil, RG, NIS, RNE. Quando a gente fala de NIS, PIS, PASEP, a Caixa hoje também trabalha com o CPF. Toda aquela parte de qualificação e elo do trabalhador já estava fundamentado na utilização do CPF para o funcionário. Então, 90% do público, dos trabalhadores registrados, já estão vinculados com o CPF na base do CNIS. É óbvio, existem aí uma margem ainda de 10% que precisa ser feito esse trabalho. E quando a gente fala da pasta da CIT, a Secretaria da Inspeção do Trabalho não irá utilizar PIS e PASEP, ela vai trabalhar com base no CPF.
Por quê? Porque ela está usando a base do e-social e a base do e-social, o fundamento principal é CPF. Aqui é só para a gente relembrar, o cronograma eu já detalhei com vocês, mas esse cronograma também foi publicado no portal do e-social, quando foi disponibilizado a portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, da SEPT, número 716, publicada agora no dia 5/7. E aqui uns asteriscos e comentários meus, tá? Agosto e novembro de 2019, já sabemos que não entra fundo de garantia, que era a circular da Caixa, tá? O que a gente precisa aguardar é uma publicação muito breve que a Subsecretaria da Inspeção do Trabalho irá realizar. Assim como, da mesma forma, teremos aí algumas alterações para a entrada da GPS para o terceiro grupo. Entrada não, saída da GPS, entrada da DCTF Web, desculpa. Modernização do e-social, publicado do dia 9/7. Dia 9/7 foi um dia complicado, né? Tivemos 2 publicações no site do e-social e tivemos o secretário Roberto Marinho falando da extinção do e-social e substituição por 2 novos projetos. Vamos lá. Primeiro, o calendário que foi aprovado pelo comitê gestor prevê que todas as mudanças têm que estar em pleno funcionamento no primeiro trimestre de 2020. Então, gradativamente, as coisas irão ocorrer. Ainda em 2019 será feito um layout de simplificação. Esse layout nós tínhamos conhecimento que seria o 2.6, depois ele voltou para ser 2.5, para evitar problemas de manutenção muito grande nas tags. E teremos um layout 3.0 para 2020. Esse layout, sim, com toda a simplificação que estão sendo previstas para o projeto e-social. Pode ser que o nome e-social não vigore, tá? Mas tenham ciência que é todo esse conteúdo que será carregado. Novo e-social, o que muda? Tá? Publicada no dia 12. Então, nós temos uma redução substancial das informações. Então, eles irão promover busca de informações que tenham dados na obrigação acessória, que não sejam redundantes. Então, ao solicitar o CNPJ da empresa, eu não preciso mais solicitar a razão social, tá? Porque automaticamente ele já vai consultar e vai buscar esses dados lá, tá? Uma informação muito importante que o governo está deixando agora de uma forma mais clara, né? Nós tivemos alguns ruídos na comunicação, que o e-social ia acabar, que ele não ia mais existir, que em 2020 teríamos outro projeto, teremos talvez um outro nome, é possível, mas não irá deixar de existir. Teremos 2 projetos funcionando? Sim, hoje a gente já tem. A gente já tem e-social e Reinf hoje. O que vai acontecer é uma movimentação de dados do e-social para o Reinf. Tá? Mas o que o governo agora está tentando passar de mensagem é que todo investimento feito pelas empresas e profissionais, aquisição de sistema, treinamento, capacitação, tudo isso será respeitado. Tá? Então, mesmo que a gente fale de um novo projeto, que o nome não seja mais e-social, será mantida a forma de transmissão via web service. Então, todo o investimento da empresa com certificado digital, com estrutura de TI, com contratação de servidores, tudo isso, ele será utilizado, tá? Nada disso cai por terra. Eu tenho recebido alguns comentários sobre curso de desimplantação do e-social, isso não existe, tá bom? O e-social ele veio para ficar, talvez mude o nome, talvez mude o escopo, talvez simplifique, tudo isso é uma realidade. Mas tenham em mente que se sair isso, outra coisa virá no lugar. Este é um projeto que, como eu iniciei o nosso webinar, desde 2008 a gente toca. Então, ele não vai morrer da noite para o dia, em 3 meses vai surgir algo do zero. Ele será reaproveitado em tudo, tá? Com a flexibilização de regras, isso é certo. Ainda neste comunicado, destacando uma outra parte que é importante. As mudanças passarão a vigorar a partir de janeiro de 2020. De novo, vou chamar a atenção de vocês. Janeiro de 2020 teremos mudanças no e-social, teremos FGTS, teremos SST e teremos toda a movimentação de RH que já existe, tá? Então, cuidado para não virar um gargalo, tá? Será disponibilizado o mais breve possível uma reformulação do e-social, é um novo layout,
por meio de uma revisão do seu layout, flexibilizando regras que emperram o fechamento da folha. Posso deixar de informar o e-social? Não. O e-social não morreu, não deixou de existir e ele não foi suspenso. Continua em vigor todos os prazos vigentes para o envio das informações, apenas os novos dados e novas fases que não entrarão agora em 2019. Então, nós teríamos periódicos para o terceiro grupo, teríamos SST, isso tudo não vai acontecer. Ele vai ser simplificado, reformulado e depois voltamos a algumas informações. Aqui a gente já vai começar a identificar um posicionamento da Receita um pouco diferente. Notícia publicada ontem no site do E-Social, comunicações da Receita Federal passam a ser realizadas através do sítio do SPED, ou seja, tudo que diz respeito ao E-Social e tudo que diz respeito à Receita, não teremos mais informações no portal do E-Social. É importante que vocês acompanhem também o portal SPED. Na mesma data de ontem, tivemos também uma publicação no sítio do SPED, no que diz respeito ao REINF. E aqui eu vou chamar a atenção para uma fala inicial da Receita, tá? Essa notícia começa com a seguinte frase: por força de lei, cabe à Receita Federal, como instituição constitucional vocacionada à administração tributária federal, gerir, arrecadar, fiscalizar e cobrar todos os tributos da União. Sendo assim, impõe-se a atribuir à Receita a governança das obrigações tributárias acessórias para apurar as contribuições previdenciárias, as contribuições sociais devidas a entidades e fundos e retenções do imposto de renda da fonte. Em outras palavras, a Receita irá mover o que ela administra, INSS-R, do que está no E-Social para o REINF. Essa movimentação precisa ter um acompanhamento da nossa parte, TOTS, muito grande, e da parte de vocês no que diz respeito a conversar com as áreas também fiscal, financeira. Tá? A gente ainda não sabe dizer se os dados serão duplicados, se os dados serão movidos. Fato é que no E-Social vai continuar tudo que for trabalhista e previdenciário. Por lá eu vou recolher fundo de garantia. Só que a Receita já está dando indícios que ela vai recolher INSS, imposto de renda, pelo REINF, tá? O que ela já colocou neste informativo foi as informações de interesse da Receita que tratam da matéria tributária, que hoje estão no E-Social, migrarão para o REINF, ou seja, é certo que isso vai acontecer. Notadamente, os eventos de elaboração da folha de pagamento. Como isso irá acontecer, a gente ainda não tem esse detalhamento. É o evento 1200, 1210, vai sair do E-Social, vai vir para cá, o evento vai ser duplicado. Nós iremos aproveitar a família 40 do REINF, nós temos lá o R4010, que já prevê informações do pessoa física. Tudo isso é possível e muito provável que ocorra, tá? Mas a gente ainda não consegue afirmar, porque a própria Receita falou que em breve irá disponibilizar o layout. De qualquer forma, fica garantido aos contribuintes a compensação cruzada. Então, com o advento do E-Social e REINF, houve também a publicação da portaria 1810, ela instituiu a compensação cruzada, de forma que o contribuinte possa se compensar de créditos não previdenciários para abater a sua dívida previdenciária. Isso não vai deixar de existir, tá bom? Vai continuar da mesma forma e, por enquanto, neste período de transição, DCTF Web continua sendo alimentada pelo E-Social. Tá? Eles irão mover isso de uma forma gradativa e isso irá ocorrer ainda nesse mês, muito provável. Tá? E aí vamos falar das informações aqui na TOTS. Primeiro, este webinar está sendo gravado. O vídeo ele fica rolando até o final, até a hora que a gente encerrar este webinar, tá? E aí nós iremos disponibilizar. Para a disponibilização, nós temos um período de edição do vídeo realizado pelo nosso time de marketing, e aí somente depois é disponibilizado no portal do TDN, tá? No mesmo local onde vocês fazem a inscrição, é possível também consultar os materiais e vídeos anteriores. Este PPT que eu estou apresentando, ele já está na ferramenta na parte de documentos, tanto a minha parte quanto a dos meninos que virão a seguir.
todo o conteúdo já está disponível se vocês quiserem baixar e acompanhar. Portal do cliente, nós temos muita informação sendo alimentada dentro do chatbot que podem lhe auxiliar. O chatbot é um robozinho, tá? E ele tende a passar informações de quando sairá o nosso pacote, quando teremos liberações, dados dos próximos respondes, tudo isso ajuda já no atendimento. Espaço fiscal, tá? A gente brinca que o nome fiscal não está relacionado à área fiscal, tá? Então nós temos informações tributárias aqui de grande relevância e um conteúdo gratuito para o nosso cliente. Como eu acesso? Através da totos.com, basta entrar no itemzinho azulzinho, onde já é cliente, e acessar o espaço fiscal. Esse conteúdo é gratuito e disponível a todos vocês. Entrando no espaço fiscal, nós teremos esse pop-up, onde é necessário vocês realizarem uma inscrição para receber algumas informações. Eu vou abrir rapidamente, de verdade, o espaço fiscal, só para mostrar algumas coisas que eu acho bastante relevantes e importantes. Só um instantinho. Deixa eu só mudar o compartilhamento para que vocês consigam ver a navegação. Nem vou entrar direto, vou fazer o caminho que eu estava recomendando. O acesso será realizado aqui pelo totos.com, tá? Entrem aqui no Já é Cliente, espaço fiscal. Dentro desta página, quando vocês forem navegar, o pop-up vai solicitar se vocês gostariam de se inscrever para receber informações do blog. Aqui embaixo, eu vou descer, depois eu subo novamente, tá bom? Aqui embaixo nós temos sempre as notícias importantes. Então, o time da consultoria faz todo esse monitoramento e acompanhamento e em tempo real nós divulgamos as alterações de legislação. Vocês sempre vão conseguir encontrar também eventos respondes do próximo mês e aqui o conteúdo que está acontecendo de mudanças. Então, ó, não é apenas E-Social e REINF, a gente fala aqui de NFE, NFCE, SPED, ECF e assim por diante, tá? Se vocês quiserem acessar e esse conteúdo é relevante, é possível vocês compartilharem esse conteúdo nas mídias digitais também. Ainda no espaço fiscal, no evento que nós temos, é possível o cliente utilizar o calendário de obrigações, atualizações legais, nós monitoramos toda a legislação, calendários de obrigações, tudo que o cliente precisa pagar, tire suas dúvidas, portfólio, tem diversos itens. Eu vou voltar aqui no início. Esta área nós destinamos às 4 grandes entregas que estão em vigor. Então, por exemplo, esse mês ainda é o prazo de entrega final da ECF, e na sequência nós vamos falar de NFE e NFCE. Falando da legislação que é este webinar, que é o E-Social, quando você clicar, ele vai te apresentar essa tela. Essa daqui é uma página centralizadora, onde nós colocamos todas as informações deste assunto. Então, buscamos aqui manuais do governo. A empresa deseja saber como fazer a conciliação de uma DARF avulsa. Então, nós temos aqui os dados do Sistad, do Cicalc, manual da DCTF Web, orientação sobre o próprio MOS, sobre a GRFGTS, algum material do governo, nota técnica, nota orientativa. Aqui em cima, qual é o cronograma que está vigente hoje? Essa página, a ideia é que ela sirva de apoio para os nossos clientes buscarem as informações, tá? Então, nós temos videoaulas que estão públicas do governo. Do lado direito, nós temos informações para os próximos eventos. Então, se eu quiser me inscrever para os próximos webinars, informações importantes sobre o que está acontecendo, sobre o fundo de garantia, as legislações mais relevantes, porque são muitas relacionadas ao E-Social, e as páginas de produto, sobre o TAF, sobre o TSS, sobre a linha de produto que você trabalha. Então, a ideia é que pela totos.com você consiga chegar e buscar todo o conteúdo através de um único canal. E nós tomamos alguns cuidados de centralizar nessas páginas a informação que é relevante ao nosso cliente. Vou voltar e já finalizando, tá bom? Façam as suas inscrições e aqui é a nossa agenda para os próximos webinars. Os webinars da TOTOS ocorrem mensalmente,
Todos eles, nós falamos um pouquinho de conceito e temos apresentação de produtos, tá? Nossa próxima agenda, nós teremos ECF ainda, dentro do mês 7 nós já tivemos ECF, perdão, temos agenda ainda do Reinf, linha de produto Proteus no dia 24/7, vamos falar do Reinf, e a próxima agenda do E-Social no dia 13/8. As dúvidas de vocês, novamente, eu peço, compartilhem no chat, na parte de perguntas. E agora eu vou pedir um instantinho, nós vamos mudar os apresentadores, vai ficar mudo o microfone para vocês, só um instantinho, por gentileza. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a parte do Proteus RH, tá? O E-Social do Futuro sobre o Proteus RH. Eu sou o Thiago Viana, eu faço parte do time de PO do Proteus, da parte do E-Social. Tá? A PO é a Márcia, eu sou o Proxy PO, então eu auxilio ela nas demandas, né, em todas as instruções sobre o produto referente ao E-Social. O E-Social do futuro, né, o que é e o que muda, tá? O E-Social do futuro, ele é um projeto, né, que tem como objetivo tornar mais eficiente e agradável a experiência do usuário no cumprimento das obrigações do E-Social, né, onde vai trazer mais facilidade na gestão de configuração, melhoria em performance e maior usabilidade na execução de processo. O projeto, ele atinge todos os clientes que utilizam os produtos de RH da TOTUS, tá? Então as 3 marcas, e ele é composto por 2 subprojetos. Eu vou estar falando para vocês agora sobre o Midware, e depois entra o Rodrigo falando sobre a parte de evoluções do TAF Full. O que seria o Midware, né? Ele foi direcionado para os clientes que possuem a necessidade de fazer uma importação para o TAF dos XMLs provenientes ao software de terceiros ou das próprias linhas de produtos da TOTUS, né? No nosso caso, Proteus, sem que a gente tenha que utilizar de fato as tabelas do TAF. Tá? Então, o que aconteceu? A TOTUS, por meio de UX, né, ela teve algumas reuniões com alguns clientes, para ouvir alguns clientes, sobre o que os clientes consideravam importante, o que eles achavam que seria importante implementar de melhoria no produto. E com isso, algumas coisas foram definidas e algumas mudanças vão ocorrer, né, no produto do Proteus RH. Então, o objetivo dele é promover um serviço de entrega direta dos XMLs da folha de pagamentos para o governo, sem a necessidade de gravação dos XMLs no ambiente do TAF. Então, hoje, quem utiliza o Proteus, né, a gente sabe que toda a integração ela é feita de modo online, né, o que a gente chama, entre GPE e TAF, onde no momento que você faz, por exemplo, na parte de não periódicos, no momento que você faz ali uma alteração, uma inclusão de funcionário, essa informação ela é integrada automaticamente para o TAF, né? E na parte dos eventos periódicos, através da rotina de integração dos eventos periódicos. Nós não gerávamos, né, XMLs, né? Então a gente gravava diretamente, através de funções, as informações dentro das tabelas do TAF. Então isso é uma das coisas que hoje começam a mudar, tá? Então ele vem permitindo nessa geração dos XMLs, facilitar a gestão de configurações e agregar relatórios gerenciais. Então, o que nós temos aqui na imagem, né? A gente tem as 3 marcas de produtos da TOTUS, que é a DataSul, Proteus RM e outros produtos, né, outros softwares de mercado, que podem, né, fazem integração com o TAF, que é o consolidador. O que ocorre dentro hoje do Proteus RH é que a informação ela tem que obrigatoriamente passar pelo TAF, pelas tabelas do TAF. Com o Midware, isso deixa de existir. Então, o TAF, né, continua existindo o TAF, mas ele disponibiliza para a gente, né, então para o cliente que quiser utilizar o Midware, ele vai passar a ser feito através de um serviço. Esse serviço vai fazer com que a gente tenha uma tabela nova que vai ser criada, onde a gente vai gravar nessa tabela nossa, é uma tabela que nós chamamos, né, internamente de uma tabela de fila, onde a gente vai gravar todas as informações do nosso XML. Então, vamos dizer assim, pegar o XML e gravar nessa tabela para depois fazer diretamente a transmissão para o TSS e para o RET. Tá?
A utilização do middleware, né, ele vem para o produto de Proteus para o middleware, então ele vai ativar um parâmetro no sistema para que indique que o processamento passa a ser feito através através do serviço do middleware. Será realizada a leitura do XML através da tabela de fila do gestão de pessoal para que as informações sejam apresentadas no monitor em THF. Tá? Então, aqui embaixo eu mostro, né, algumas telas do monitor. Então, vocês podem ver aqui na imagem à esquerda, o monitor, filtrar. Então, ali você conseguiria filtrar a questão de escolher a empresa, selecionei lá, por exemplo, todas as minhas filiais e coloquei, por exemplo, todos os eventos. Então, ele gera aqui para mim, na tela, no caso ele apresenta aqui os eventos 5001, 5002, o 1010 e assim por diante. E aqui a gente tem um carregar mais resultados, né? Caso você queira mostrar o restante dos eventos que compõem o filtro já pré-selecionado. Caso contrário, você pode pegar também e selecionar eventos específicos para que eles sejam filtrados. Então, aqui na tela da direita, a gente tem aqui já um filtro realizado através do evento 1200 e o 1210, o 1300 e o 2230. Conforme esse filtro que ocorre aqui em cima, muda-se a apresentação aqui embaixo. Tá? Então, eu vou passar aqui embaixo a ter o resumo, né, dos eventos que já estão pré-selecionados, com o total aqui, por exemplo, de pendentes de envio, aguardando retorno do governo, o que foi rejeitado, sucesso, né, o que foi transmitido e teve um retorno positivo do governo, e o caso de exclusões. Tá? Isso aqui vai ter para todos os eventos. Passando aqui, eu mostro mais, por exemplo, os status, né? Como acompanhar esses status. Então, hoje, né, vai ter através do monitor do THF, vai ter uma apresentação aqui, por exemplo, dos status enviado. A partir do momento que todos os eventos foram enviados, né, de um determinado grupo, você vai ter aqui essa informação como enviado, e ao lado de cada, né, evento, você vai ter aqui um tique, né, correspondente a que está tudo ok, certo? No caso de eventos que estão em envio, né, estão em trânsito com o governo, a gente vai ter aqui, por exemplo, sinalizando, né, que ele está em trânsito com o governo, aguardando tanto o envio quanto o recebimento da aprovação pelo RET dessa informação que foi enviada. Para caso de rejeições, então, por exemplo, eu mandei lá um grupo de eventos do 2230, eu tinha 40 eventos que eu transmiti, e algum deles retornaram com erro. Então, o evento em si ele vai apresentar que tem um erro, né, que não está tudo enviado, não está tudo ok, e para aquele evento específico, né, que ocorreu a rejeição, né, do ambiente do governo, também vai ser sinalizado aqui, através, né, desse X em vermelho, e é possível já consultar o motivo da rejeição. Tá? Então, o erro propriamente dito, o porquê que o evento não foi aceito. Passando dessa parte aqui, né, ainda dentro do monitor, também vai ter a parte toda de relatórios. Tá? Então, serão implementadas as rotinas de conferência dos impostos, que são referenciados no contexto do E-Social, onde vai ser possível, né, você ter ali uma visão por estabelecimento, colaborador, matriz, filiais, dentre as outras possibilidades para facilitar essa conferência. Tá? Então, aqui seria ali os retornos, né, do 5001, 5002, do 5003, o retorno dos eventos totalizadores do E-Social. Algumas informações, né, adicionais sobre o middleware. Tá? Ele é opcional, tá? Então, é opcional a migração para o middleware, podendo continuar utilizando o TAF Full com suas evoluções.
Então, o TAF, né, o Rodrigo vai explicar após a minha apresentação, as evoluções que ocorreram no TAF, que vão ocorrer no TAF. Então, o cliente ele não é obrigado a utilizar o Midway, ok? O Midway é uma parte integrante do sistema de folha de pagamento e não haverá custo adicional para a sua utilização. Então, o cliente que, por exemplo, hoje não quiser mais utilizar, né, o TAF Full e optar por utilizar o Midway, ele não precisa pagar nada mais para utilizar esse serviço. Tá? Então, isso já faz parte do sistema de folha de pagamento. Como eu disse, é uma mudança que estamos fazendo dentro do módulo Proteus RH, do GPE, com a integração com o governo, tá? Sem precisar que os eventos passem diretamente pelas tabelas do TAF. Então, a gente já vai passar diretamente para o RET. Não existirá a necessidade de conversão de dados para a mudança para o Midway. Então, a gente vai disponibilizar um processo que ele irá fazer essa validação, né, dessa mudança de forma automática. Os recibos existentes no TAF serão trazidos para a linha de produto na execução do processo de mudança. Então, vai permitir, né, que a continuidade dos envios normais para eventos do e-social, bem como a possibilidade de você realizar retificações. Então, aqueles eventos que, por exemplo, hoje, né, Thiago, eu já uso o TAF Full atualmente e eu quero migrar para o Midway. Os eventos que já estão no TAF, como é que eu faço se eu precisar realizar alguma retificação, alguma alteração, né? Sendo que toda a parte de controle do protocolo fica dentro do TAF, né, atualmente. Então, a gente não tem esse número de protocolo atualmente no GPE. Com o Midway isso vai ser diferente. Então, a gente passa a ter essa informação dentro do produto, tá? Do produto GPE. Então, na nossa tabela centralizadora de fila, então a gente passa a ter essas informações. Vai ser possível também realizar a alteração, né, a edição de registros que estão nessa tabela de fila através do monitor, tá? THF. O que acontece nesse caso? Uma vez que você está lá no monitor THF e quer realizar uma alteração, uma edição de evento, a gente vai abrir em formato XML. Tá? Lembrando que essa alteração, né, direto, vamos dizer assim, no corpo do XML, a gente não indica, né, como uma prática de uso, porque o correto seria fazer toda essa alteração dentro do produto. Então, se eu tiver que alterar lá o nome do meu funcionário, do meu trabalhador, o correto seja que eu faça lá no cadastro do funcionário para que eu transmita essa informação para essa tabela de fila e prossiga com a informação ao RET. Tá? Mas nos casos que, por exemplo, o cliente quiser, né, realizar essa manutenção, essa edição vai ser possível sim. Então, a gente vai abrir no formato do XML e ele faz a alteração diretamente e depois já transmite ao governo. O evento S1070, que são as tabelas de processos administrativos e judiciais, né, que atualmente é dentro do SIGA-Júri. E os eventos relacionados ao SST, que fica dentro do SIGA-MDT, eles fazem parte do Midway. Tá? Então, hoje, tanto DT deles para essa centralizador. Eu estou aqui com o cabo de rede. Vê se melhorou aí, Felipe. Ah, é verdade. Tá. Pessoal, vê se melhorou o áudio agora. Tá ok. Então, só retornando, tá? Então, os eventos 1070 e os eventos relacionados ao MDT vão também ser centralizados nessa nossa tabela de fila, tá? Para a transmissão. Então, eles passam também ali a ser apresentados no monitor que eu apresentei anteriormente. Os clientes que possuem aquisição e comercialização de produção rural, que são os eventos 1250 e 1260, tá? Eles devem utilizar o TAF Full, tá? O porquê disso? Essas informações elas não passam pela nossa folha de pagamento do GPE. Então, para o cliente que tiver que transmitir esses eventos, será necessário a utilização do TAF Full. O REINF, ele continua sendo processado pelo TAF Full, né? Isso não muda. A utilização do Midway para um processamento do e-social.
e do TAFFU para o processamento do REINF. Ela é suportada pelo projeto, então, se o cliente tiver, por exemplo, eu quero usar para a parte de e-social as informações, tirando, né, o 1250, o evento 1250 e o 1260, eu quero mandar as informações através do Midor, eu quero migrar para o Midor em relação à entrega do e-social, só que eu também tenho aqui toda a parte minha fiscal, de faturamento, para a questão do REINF, né? Então, você consegue trabalhar com os dois. Então, o cliente vai ter a informação do e-social transitando pelo Midor e a do REINF pelo TAFFU. E não haverá, né, e talvez que seja uma das grandes mudanças aí, que não haverá mais a necessidade de execução de dicionário para o TAF perante ao e-social, né, relacionado às tabelas do e-social, para quem migrar para o Midor, tá? Então como vai ser uma tabela que vai ser dentro do módulo do GPE, então as tabelas do TAF, você não teria mais a necessidade de fazer uma execução lá de dicionário pertinente às tabelas do TAF e-social. Isso para os clientes que forem utilizar o Midor. Quem utiliza o TAFFU continua o processo de atualização normal do sistema. Ok? Bom, aqui eu estou deixando o meu contato, tá? O meu e-mail, thiago.viana@totos.com.br, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, queira mais algum esclarecimento, pode estar me mandando um e-mail e assim eu vou respondendo a todos. Agora eu vou passar para o Rodrigo, só um minutinho, por favor. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Aguilar, eu sou o Product Owner aqui do Produto TAF e eu vou comentar com vocês agora um pouco da segunda parte do projeto, né, do projeto social do futuro, que é a parte das evoluções do TAFFU. Então, eu estava até lendo aqui o chat de dúvidas enquanto o Thiago apresentava, eu vou tentar já responder algumas perguntas durante a minha apresentação, né, para tirar a dúvida de vocês aí com relação à diferença entre os produtos, né, entre os escopos de Midor e TAFFU, e qual as vantagens, né, de utilizar um modelo ou outro. Então, que nem o Thiago comentou, o Midor, ele comentou já como funciona, vai ser um serviço dentro do TAF, então vai ser um serviço implementado no TAF que vai fazer a mensageria, né, vai pegar o XML do próprio RH, mandar para o governo e voltar para dentro do RH, sem persistir a informação no banco, né, sem fazer aquele processo que hoje existe de pegar um dado da folha, gravar dentro do TAF e depois mandar para o governo. Então vai ser um processo direto e no contexto do Midor vai ser esse serviço que vai ser utilizado para comunicação. No caso do TAFFU, antes de começar a falar sobre o que ele é importante a gente falar o porquê que ele surgiu. Aí eu vou evoluir aqui com o meu material. O que a TOTS pensou? Né? Ano passado nós sabemos que foi a entrada do e-social, né, que tivemos diversas dificuldades a nível de governo, a nível de layout, a nível de produto, né, a nível de até adequação das próprias empresas com os processos do e-social. Né? Então foi um ano bastante difícil para todos nós. E passado aquele mar, né, do início do projeto, que nós adaptamos, corrigimos, entendemos o layout, colocamos à prova, nós entendemos que estava na hora de evoluir. Né? Temos que melhorar a ferramenta, deixar mais simples a entrega para o nosso cliente, deixar o processo mais fluido, com algumas melhorias que facilitam o dia a dia na entrega do e-social. E, obviamente, entendemos que quem tem esse insumo para poder passar para a gente são vocês, quem utiliza a ferramenta de fato e quem vai fazer a entrega, né, ali no dia a dia para o governo. Então, nós fizemos um projeto de UX, né, que é ali User Experience, né, que é um projeto que envolve os clientes da TOTUS, mais nosso time de produto, né, de todas as linhas, aqui é Proteus, DataSul, RM, o próprio TAF. Fomos em uma sala e fizemos a cocriação. Então, pensamos juntos quais processos tinham que melhorar no produto, quais eram as maiores dores que os clientes tinham, como evoluir essas dores e saímos com um projeto chamado TAFFU. E no decorrer aqui da apresentação, eu vou mostrar para vocês como que algumas das melhorias que esse projeto proporcionou para a gente. E vou mostrar para vocês quais ganhos que vocês terão no dia a dia utilizando o TAFFU. Um ponto também importante, o TAFFU tá aí o nome para o TAF que vocês têm hoje evoluído. Então a gente vai pegar o TAF que vocês usam hoje e vamos colocar melhorias nele. E esse conjunto de melhorias é o que nós denominamos na TOTS como TAFFU. Então eu vou evoluir aqui o material para a gente continuar.
Acho que ficou um pouquinho ruim o PPT, mas pelo menos para mim aqui cortou, acho que para vocês não, né? Principais características, vai ser o primeiro tópico, né? A gente vai falar um pouco sobre as características do TAF-FU, monitor de eventos, então novo monitor de eventos que a gente vai construir para o TAF, jornada do colaborador, né? Uma funcionalidade bastante pedida pelos clientes, novo cadastro de eventos, a questão de conferência de tributos e, no final, alguns diferenciais do TAF-FU. Então, vamos lá. Começando pelas principais características, né? Então, qual foi uma das principais dores aí que nós levantamos nesse projeto junto com os clientes? Que o TAF, ele tem o cliente hoje, o usuário, ele tem que administrar dois módulos, né, no caso do Proteus. Então, ele tinha que ficar ali intercalando entre o GPE e o TAF para poder fazer a conferência das informações. Então, o que nós entendemos? Que o TAF ele não pode ser algo que a mensagem chega nele e vá dele para frente. Nós temos que também olhar para trás, quando a gente fala de um RH TOTS. Então, nós temos que buscar informações dentro do RH para que as visões dentro do TAF fiquem completas. Então, não basta gerar um monitor com informações somente do TAF, ali, do E-Social. Nós temos que complementar com o número de uma matrícula, qualquer outra informação que não vai para o E-Social, mas é importante para o usuário de RH bater e conferir as informações. Então, com o TAF-FU, nós iremos consultar informações do GPE, né, da base de dados do GPE e trazer nas visões dentro do TAF-FU. Obviamente que, quando eu falo trazer, é trazer a nível de consulta. Então, o usuário não vai manipular informações do GPE dentro do TAF, mas ele vai poder visualizar informações relevantes dentro daquele contexto de tela do GPE para poder fazer ali a conferência das informações. Falando de um relatório, ele não tem que ficar mais indo no GPE, consulta o trabalhador, vê o valor, vai no TAF, vê o relatório, não. Ele tem um relatório que unifica tudo para ele poder ter a visão mais completa possível de toda a conferência que ele tem que fazer. Então, foi um dos pontos aqui que o TAF-FU contemplou, ouvindo aí o mercado. Outro ponto bastante crítico, né, colocado pelos clientes, é a questão de instalar e atualizar o produto. Quando a gente fala aqui, né, que nós temos um grupo de Proteus, né, clientes da linha Proteus, o cliente Proteus até que já estava um pouco mais habituado com a arquitetura, né? Então, atualiza binário, atualiza lib, atualiza repositório de dados, atualiza o dicionário. Então, tem uma série de artefatos que, para manter o Proteus ali funcionando, não são necessários atualizar, né? Sem contar o DBAX e outras questões. O que nós entendemos que o cliente, nosso cliente precisaria? De um atualizador, de algo automático, que o cliente tem uma wizard que é avançar, concluir, e ela faz o processo de atualização do ambiente. Então, nesse projeto também, nós vamos desenvolver esse atualizador, tá? Que é uma ferramenta que o cliente vai ter uma wizard que vai atualizar, e quando ele concluir, vai aplicar ali os pacotes do TAF, né? Todos os pacotes que o TAF tem, vai rodar o PDDista ali por baixo para atualizar o dicionário, vai atualizar, né, o binário, vai fazer a atualização completa, né? A gente sabe que para o Proteus existem algumas particularidades, porque como tem mais módulos envolvidos, eu não vou fazer a virada forçada, né? Eu vou perguntar para o cliente se ele vai querer virar o binário, se ele vai querer fazer uma atualização, uma virada de release, enfim. Eu vou ter que entender o cenário do cliente, mas nós vamos ter um atualizador simplificado que vai facilitar muito essa questão de atualização do ambiente, tá? Que foi uma dor também que os clientes colocaram. Processamento automático de recebimento e envio de mensagens ao governo, né? Outra dor que foi colocada é, olha, beleza, legal, TAF, mas eu não vejo por que eu tenho que sair do GPE, entrar no TAF para fazer a transmissão das informações. Eu gostaria de fazer a transmissão pelo próprio GPE. Então, não poderia fazer a transmissão direto pelo GPE sem ter que entrar no monitor do TAF? Para resolver essa questão, o Thiago já até colocou a questão anterior a mim, a questão do monitor em THF, que nós vamos desenvolver. Esse monitor, até no modelo do Mider, o Thiago mostrou, eu vou mostrar também aqui no modelo do TAF-FU, que será um monitor que vai ser criado, vai poder ser chamado pelo menu lá dentro do GPE, onde o usuário, dentro do próprio RH, vai poder fazer todo o controle de envio, mesmo usando o TAF-FU. Então, ele vai estar dentro do RH, ele esquedula, deixa automático os processos de envio e consulta do governo, né, dentro do TAF, e ele fica no monitor ali em THF consultando todo o trânsito da informação. Então, tudo que foi para o governo, tudo que foi rejeitado, tudo que está aguardando em retorno. Então, ele vai poder. Alô?
Voltou o som? Voltou? Beleza. Pessoal, vou retomar aqui, então, que parece... Tá normal, Thiago? Voltou? Beleza, pessoal. Então, eu vou retomar aqui, que parece que teve um problema no áudio. Bom, o que acontece? Aqui na questão do THF, a TOTUS, ela, como um todo, né, ela está caminhando para uma reformulação das interfaces dos seus produtos, né, para a questão de usabilidade. E essa interface, ela vem junto com uma reformulação até do que a gente chama de back-end, né? Para você ter uma interface web, você tem que adaptar o produto por baixo para deixar uma interface navegável, usual, e a TOTUS vem caminhando para isso. E a linguagem que a TOTUS criou, adotou para seguir esse modelo é o THF, né? Que é o TOTUS HTML Framework. Então, o TAF Full, ele vai ser criado em cima dessa linguagem da TOTUS, que é uma linguagem web. Eu vou mostrar para vocês aqui nas próximas telas, vão ver que é algo bem voltado para o nosso dia a dia, né, web, né? Não é algo bem usual, intuitivo, fica muito simples de navegar, que era uma dor que os clientes questionavam muito também, né, na plataforma Proteus, que a navegação não é tão boa, que os filtros não são tão bacanas. Então, como é que a gente evolui isso? O caminho que nós adotamos foi o THF. Tá? Então, seguindo aqui, vamos para a questão do monitor de eventos. O monitor de eventos, ó, aqui no meio vocês conseguem ver ali a telinha dele, né? É um print de como ele vai ficar. Opa, calma aí, pessoal, só um minutinho. Pronto. Então, vocês conseguem ver o monitor aí como ele vai ficar, né? E como que é a estrutura da tela. Os filtros em cima, você tem ali filtros simplificados, né? Ou seja, e que aplicam ali as informações em tempo de execução. Então, você foi ali, marcou uma filial, marcou uma competência, ele vai em tempo de execução aqui na própria tela refazer os demais, né, itens da tela. Por exemplo, os botões ali embaixo, ó, visão dos registros. Tem ali todas as obrigações, pendente de envio, aguardando o governo e etc. Esses botõezinhos são filtros pré-estabelecidos. Então, você pode clicar ali, por exemplo, em rejeitados, e ele vai trazer somente embaixo ali nos cards os eventos que possuem rejeição. E esse evento que possui rejeição, você vai poder verificar. Clicou lá na rejeição ali embaixo na linha, ele vai trazer quais são as rejeições. Pendente de envio, tem 10. Legal, quero transmitir agora. Você pode marcar o cardzinho ali embaixo e clicar naquele botão transmitir ali em cinza, do lado direito. Ele vai pegar todo mundo que está com o status ali, que pode ser enviado para o governo, e vai fazer aquele envio. Então, vai pegar aquela informação e mandar para o governo. Muitos clientes questionaram assim, olha, nós não queremos, por exemplo, que no monitor, nós queremos deixar o processo de envio e consulta automático, não queremos que o nosso usuário de RH tenha a opção de transmitir pelo monitor. Ele só vai consultar o trânsito das informações. No TAFFU, esse botão transmitir aqui, o cliente vai poder configurar se ele quer ou não ele é habilitado em tela. Então, o cliente pode usar o monitor só para consultar o tráfego de informações, como também, eventualmente, para fazer uma transmissão para o governo, caso o modelo de empresa dele ele entenda que faz sentido. Então, fica a critério de cada cliente. Então, você tem a visualização por evento, todos os eventos do E-Social vão ter esses cardzinhos aqui com os status. Você pode fazer a transmissão, como eu já comentei. E algo legal também que foi pedido é esse favoritar eventos. Como cada usuário tem um escopo de trabalho diferente, às vezes um trabalha só mandando ali as admissões e outra pessoa do RH mandando os eventos não periódicos, por exemplo, como afastamento, desligamento e etc. Então, o que você pode fazer? Você pode deixar favoritado por usuário quais eventos aquele usuário vai usar. Quando ele abrir o monitor aqui, vai trazer para ele somente aqueles eventos que ele deixou marcado como favorito, para deixar uma interface mais clean para ele poder trabalhar. Então, também é algo que é um diferencial bacana aí que o projeto de UX lá com os clientes trouxeram para a gente. Nessa próxima tela, são dois prints também do monitor, né? Do lado esquerdo, você tem um monitor com mais cards ali embaixo, né? No outro tinha só 2, nesse aqui tem 6, e o botão ali carregar mais resultados. Conforme você vai clicando naquele botão, ele vai consultando, se tiver mais eventos, ele vai trazendo, você vai aplicando filtros, ele vai remontando a tela que nem eu comentei. Do lado direito, lá você pode ver que tem um carinha novo ali chamado eventos filtrados ali em cima.
que tem as tagzinhas ali em azul. Ali marca quais foram os eventos que foram filtrados. Então, se tivesse um filtro por filial, ia marcar qual foi a filial que foi filtrada. Então, o cliente consegue ter uma visão clara do que ele filtrou, né, e efetivamente quais informações que ele está vendo em tela com relação ao filtro que ele aplicou. A próxima tela é uma simulação aqui de uma transmissão. Então, vamos supor que o cliente marcou algum cardzinho lá, um ou mais, e mandou transmitir. Aqui você vai ter uma fila que você vai acompanhar item a item a evolução. Então, ó, por exemplo, aqui, rúbricas. Você está vendo que já está marcado com o checkzinho verde do lado esquerdo. Então, ele já fez a transmissão de todas aquelas rúbricas ali, ó, 103, 105, 200 e tal. Quando ele chega ali na Maria de Paula Moura, né, do afastamento temporário, está rodando ali a bolinha. Por quê? Ele está enviando, está processando agora e envio para o governo. Então, o usuário ele vai ter uma visão aqui em tela dos envios conforme eles acontecem de forma ali transparente, para ele ter a percepção de entrega. Né? Está vendo que o item está evoluindo e o que de fato ele está entregando para o governo. Né? Mandou, depois volta o retorno e ele consulta esse resultado. Então, para vocês terem uma ideia de como vai ser a visualização dos envios quando for processadas as informações. Falando um pouco agora aqui da jornada do colaborador, que é outra funcionalidade específica aqui do TAFFU. A jornada do colaborador, uma demanda muito interessante que o mercado trouxe no projeto e que nós entendemos que era bem importante, é assim, olha, hoje eu não tenho, nos meus produtos de RH e também no TAF, eu não consigo ter uma visão clara de qual é a jornada do meu colaborador dentro do contexto do E-Social. Então, eu quero saber quando ele foi admitido, quantas alterações contratuais ele teve, quantas alterações cadastrais ele teve, se ele teve algum afastamento e quando ele foi desligado, uma jornada completa de um colaborador. Então, nesse painel aqui, né, você vai ter toda uma linha do tempo do que aconteceu com o trabalhador dentro do E-Social. Então, você vai poder ver que em janeiro ele foi admitido, em fevereiro teve 2 alterações contratuais, aí lá em março ele teve um desligamento, depois ele foi reintegrado, enfim. Você consegue ter uma visão completa por trabalhador. E aí você, dentro dessa visão, você pode clicar nos eventos para ter os detalhes, né? Então, eu quero essa admissão aqui, deixa eu ver se está correta. Ah, está certa. Clicou no link ali, ele vai abrir. Então, você consegue fazer o filtro dentro da vida do trabalhador. E ali em cima nos botões é a mesma coisa. Pode reparar que está marcado no todos ali. Mas tem ali alteração cadastral, folha de pagamento. Então, conforme você for apertando os botões, ele vai filtrando a timeline do colaborador para você ver aquela informação que você deseja. Né? Obviamente que para cada vínculo do trabalhador aqui vai ter uma timeline diferente, porque são vidas diferentes, embora seja a mesma pessoa, né? Mas você vai ter também isso. Se eu tenho um trabalhador que é múltiplos vínculos, você vai ter para cada vínculo dele a vida dele dentro do E-Social, para poder acompanhar. Tá? Então também é um diferencial que o TAFFU terá, né, comparado, por exemplo, com a questão do Midor. Né? Novo cadastro de eventos. Então, hoje, todos os cadastros do TAF, aqui tem um exemplo do cadastro de rúbrica, né? Ele vai ficar nesse modelinho. Olha só, ali em cima tem os botões com os status, ó. Então, você vai poder abrir o cadastro de rúbrica e falar, eu quero ver só o que está com pendente de envio, ou então só o que está rejeitado. Você marca ali os botões, ele vai refazer a grid embaixo, e repara que na grid ali embaixo você já tem um status por registro. Então você tem lá que a rúbrica 103 está pendente de envio. A rúbrica 104 foi rejeitada pelo governo. A rúbrica 105 foi para o governo ok. Então você vai ter aqui uma visão e falar, falta enviar então a 103. Você pode marcar ali, clicar aqui no cadastro no botão transmitir. Ele vai fazer o envio para o governo direto do cadastro do evento, para facilitar também essa navegação. Então, você pode mandar pelo monitor que nós mostramos lá atrás, como você pode também, dentro do próprio cadastro do evento, fazer o envio para o governo. Depende muito de como você vai fazer a sua operação do social dentro do cliente. Mas você tem essas duas possibilidades. Então, você consegue ter o status por registro, os filtros simplificados, fazer a transmissão. E um ponto também bastante polêmico, que o projeto também foi uma discussão bastante bacana que o projeto proporcionou para a gente, que é a questão de manipular as informações dentro do TAF. Muitos clientes falaram, manipular para mim faz sentido, porque eu tenho que imputar um dado que eu não tenho no meu sistema de
folha, eu tenho um sistema que não é TOTUS, integro com o TAF e faço ajuste dentro do produto, e outros clientes falaram, para mim não, a minha folha já me atende, eu não tenho que editar nada, e quando eu edito dentro do TAF, eu já tenho uma dor de cabeça de ter que voltar no meu RH e fazer o saneamento daquela informação. Então, o que nós fizemos? Nós deixamos isso aqui a critério da empresa. Então, o cliente que quiser desabilitar os botões aqui de criar novo item, editar e excluir, ele deixará os botões desabilitados. O usuário dele não poderá fazer nenhuma manipulação aqui no cadastro. Ele poderá entrar e transmitir para o governo, por exemplo, mas não poderá editar o dado. Assim como o nosso cliente pode até optar por falar, eu não quero que o usuário nem transmita pelo cadastro, eu quero tirar todos os botões aqui. Fique somente um cadastro para consulta. Posso fazer? Posso também. Então, fica bem flexível para o cliente poder configurar da forma que ele entende que faça sentido para a operação dele. Tá bom? Avançando aqui, perdão, esqueci só um detalhe. Isso aqui é o modelo do cadastro de rúbrica, mas esse mesmo cadastro se aplica para qualquer outro evento do E-Social dentro do TAF, tá? Então, admissão, desligamento, folha, todos os cadastros terão essa mesma estrutura mostrada aqui no cadastro de rubrica. Falando um pouco aqui de conferência de tributos, então também foi uma demanda bastante pedida pelos clientes, né? Nós criamos não um relatório, apenas uma planilha Excel, né, que gera as informações, como, por exemplo, nós já temos hoje na questão do INSS, né, dentro do TAF. Nós, na verdade, entendemos que uma rotina, né, que nem está aqui em tela, uma rotina proporcionaria aos clientes uma forma mais simples de conferir as informações, e até mais dinâmica, e mais fácil, né, obviamente. Então, nós vamos ter uma rotina de conferência de imposto dentro do contexto do social, sendo eles, né, imposto de renda, INSS e fundo de garantia. Então, você vai poder, por imposto aqui, ter uma visão totalizada por estabelecimento, fazer um filtro de um trabalhador, de uma matrícula, de uma categoria. Você vai poder filtrar essas informações e validar colaborador por colaborador os valores, se você desejar, aqui em tela mesmo, ou você pode também, obviamente, exportar isso para o Excel, para você poder incluir informações, criar filtros, enfim, fórmulas. A gente também vai permitir a geração, mas o produto também terá essa flexibilização para navegação em tela, né, de uma forma mais simples aqui do que nós temos hoje. Do lado direito, nós temos aqui os gráficos, né? Qual é a ideia do gráfico? O gráfico é uma forma de mostrar mês a mês o quanto foi pago em cada imposto. Então, por exemplo, aqui um exemplo hipotético, se eu paguei 50 mil reais de INSS no mês de maio, e eu não tive grandes movimentações na minha folha de maio para junho, né, o valor a ser pago, o valor que foi gerado aqui, calculado pelo TAF, tem que estar próximo, ou tem que ser igual, né, ou bem próximo. Então, você consegue bater no olho no gráfico, ter uma visão se algum evento não foi enviado, se algum trabalhador não entrou, se der uma discrepância muito grande, alguma coisa aconteceu naquele mês que algumas informações de folha, por exemplo, não foram enviadas. Então, você tem uma visão ali gráfica para poder ter esse comparativo mês a mês e ficar mais fácil identificar possíveis problemas de envio ou de cálculo da própria folha, né? Então, você consegue por aqui ter essa visão. E aqui, pessoal, agora comentando um pouco sobre alguns diferenciais do TAF-FU. Então, primeiro diferencial que nós temos no TAF-FU, né, é a questão do migrador de dados. O migrador de dados, caso a sua empresa adquira uma outra empresa, ou então tenha um sistema terceiro que faça a entrega do e-social, né, você queira trazer, e precise trazer, né, em alguns casos é necessário trazer essas informações para dentro do TAF para seguir enviando o e-social, nós já temos liberados, desde o mês de dezembro do ano passado, uma rotina chamada Migrador, que é uma rotina que pega os XMLs que foram enviados pelo sistema terceiro, né, e faz a carga para dentro do TAF. E esse migrador já tem uma inteligência nativa que ele ordena os XMLs por cronologia de recebimento no governo, então você não tem problema de predestinações. Você colocando os XMLs na pastinha, todos enviados, ele ordena na mesma ordem que o governo recebeu a informação. Então, eu trago toda a vida do trabalhador do e-social para dentro da base do TAF para ele poder seguir as entregas dele pelo GPE depois normal, integrando com o TAF, com todo o histórico que ele tem que ter por conta da legislação, né, de manter na base. Então, o migrador é algo que o TAF-FU já tem hoje liberado e disponível para vocês no mercado. Validar as incidências de eventos, né, no caso do GPE são as verbas, né? Então, validar as inconsistências de verbas do RH TOTS com as rubricas do TAF, por período.
antecipando assim possíveis divergências de cálculo entre folha e governo. Essa funcionalidade a gente está em vias de liberar, que é o quê? Ela faz uma comparação entre a verba que está no GPE com as suas incidências e a rúbrica que está no TAF naquele mesmo período. Então, você consegue, por exemplo, se eu tiver uma divergência de incidência entre o TAF, que reflete o governo, né, e a folha, o que vai acontecer? Quando você fizer o cálculo da folha e mandar para o E-Social, como o E-Social vai se basear na rúbrica do TAF, obviamente vai dar diferença. Então, a gente aqui consegue antecipar essa validação. Você consegue verificar que, olha, tem uma rúbrica minha que no GPE está com incidência incorreta. Ou então, tem uma rúbrica minha que no governo está com incidência incorreta. Você verifica, ajusta antes de mandar o cálculo da folha, o envio do S1200 para o governo. Saneou? Saneei. Aí, quando você fizer o envio, a chance de você ter as informações batendo é muito maior. E você não perdeu todo o tempo de mandar a folha, esperar o totalizador, gerar o relatório de INSS para ver que deu alguma divergência. Você consegue capturar isso antes. Então, essa rotina também está em vias de ser disponível no TAF-FU. Comparativo do XML enviado pelo RH com o XML gerado pelo TAF. O que acontece aqui? Muitos clientes pediram também, olha, eu importei um XML lá do GPE para dentro do TAF, e no TAF eu quero fazer o TAF vai gerar um XML para o governo. Só que nesse meio tempo, o meu usuário pode ter editado essa informação. Como é que eu vejo isso? Agora, nós estamos também desenvolvendo, dentro do cadastro dos eventos, terá um botão que será comparar XML do RH com o TAF. E aí vai abrir lado a lado o XML enviado pelo RH e o XML que o TAF vai enviar para o governo. Aí você vai poder comparar e ver, olha, teve uma informação que foi imputada aqui pelo TAF. Então você consegue de forma clara identificar se o usuário tinha mesmo que ter editado aquela informação, se não tinha, se tem que arrumar o RH, enfim, aí cada cliente tem a sua particularidade, né? Mas é algo também que o TAF-FU terá. Relatório de conferência que exibe todas as transmissões realizadas ao social, indicando se foram enviadas dentro ou fora do prazo legal. Então, o que o TAF também terá dentro desse escopo do TAF-FU, né? É um relatório, hoje os clientes fazem a entrega do social, encaminham, mas questionam, entreguei dentro ou fora do prazo, por exemplo, um desligamento, entreguei dentro ou fora do prazo, um afastamento. Hoje, obviamente, as empresas têm os controles para isso, né, dentro do RH, mas o TAF-FU terá um relatório que vai falar, olha, você fez a entrega desse desligamento, o prazo legal era até o dia tal e você entregou no dia tal. Então, você entregou dentro do prazo, ou então você entregou fora do prazo. Então, é um relatório para auxiliar as empresas até identificarem gaps na operação, onde tenham que ajustar para conseguir cumprir os prazos determinados pelo próprio social. Tem algo também que nós vamos desenvolver aqui. Possibilidade de consolidação das informações entre diversos sistemas, né? De forma normalizada e simples. Então, algo que o TAF já oferece hoje, né? Então, hoje o TAF tem um dos diferenciais do TAF é que hoje o cliente que tem vários sistemas, né, para entregar, não só é social, aqui o foco é social, mas o TAF entrega outras obrigações, como ECF, RINF, enfim. Então, GIA. Então, quando o cliente tem vários sistemas e quer consolidar em um único produto para fazer a entrega, o TAF vem para atender essa demanda. E aí, o último diferencial aqui, que é o sistema preparado para receber o XML do SESMIT, também entra nessa mesma questão. O SESMIT, por exemplo, é algo que muitos clientes têm sistemas até não todos controlando, né? Então, esses clientes que vão continuar com esses sistemas e não forem migrar para uma solução da TOTUS, eles podem utilizar o próprio layout do governo, né? Porque esse sistema provavelmente vai gerar o XML para envio para o social, para o governo. Ele, com esse modelo XML, ele consegue importar para dentro do TAF a informação, no mesmo modelo que o governo pede, e a partir daí ter a informação centralizada e normalizada para poder fazer tratativas de erro, para poder incluir algumas informações. Caso o cliente não tenha algum evento ou tenha uma recorrência baixa de algum evento, que ele não tenha tratamento, ele pode incluir direto no TAF, caso ele deseje também para fazer envio para o governo. Então, o TAF tem esses diferenciais, além do cliente poder editar a informação, né, caso cumprir um prazo legal, tem algum problema, quero contornar pelo TAF, ele consegue entrar, fazer a edição desse dado e fazer o envio para o governo. Né? Como vocês já sabem que é assim hoje, né? Reforçando aqui um diferencial que o TAF tem. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar era isso.
Então, eu estou compartilhando com vocês aqui o meu e-mail, né, meus contatos. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação ao TAFFU, né, ou até ao Midor, que eu puder ajudar, pode ficar à vontade para me acionar. E agora a gente vai usar esse final aqui para responder algumas dúvidas aqui do chat. Então, a gente vai abrir aqui o chat, vamos pegar algumas dúvidas aqui e vamos responder conforme até o final do tempo, né, das 17 horas. Tá bom? Então, quem tiver dúvida pode alimentar o chat aí que a gente vai respondendo. Pessoal, tem bastante gente perguntando, né, o que é o TAFFU, né? Alô? Tá me ouvindo? Legal. Pessoal, tem bastante gente aqui perguntando o que é o TAFFU, né? Então, o TAFFU, pessoal, deixando claro, o TAFFU é o TAF que vocês têm hoje, né, no Proteus ali, o módulo do Proteus, só que com evoluções, inclusive as telas em THF que eu coloquei. Então, tudo que eu coloquei aqui que o TAF vai ter, inclusive essa apresentação está liberada aqui no web, né? Vocês podem baixar lá, que eu acabei de passar, o PDF. Tudo que eu falei aqui estará dentro do TAF que você já tem hoje, são evoluções desse produto, tá? Algumas informações importantes, pessoal, ainda mais para a linha Proteus, são THF na linha Proteus é a partir da 12.1.23. Então, quem quiser utilizar o TAFFU com essas melhorias, né, precisará migrar para o release 12.1.23 ou 12.1.25, porque a 12.1.17 vai até o final do ano, né? Então, até o final do ano, o cliente vai, pelo calendário da TOTS, migrar para 23 ou até para 25, que é até o recomendado por ser a última versão que nós liberamos. E aí com essa versão você, né, já estará apto para receber essas inovações do TAF dentro do nosso cronograma de entregas aqui, que será, né, fatiado. Então a gente vai entregar, o primeiro item que a gente está trabalhando são os relatórios, que são algo que geram mais valor para o cliente, relatório de fundo de garantia, INSS e imposto de renda. A gente está trabalhando em cima disso, serão as primeiras entregas e aí depois a gente vai evoluindo para as demais que eu apresentei aqui. Isso mesmo, Luiz. Luiz Marcelo perguntou se vai continuar sendo o módulo 84. Exatamente, vai continuar sendo o módulo 84 com as evoluções do TAFFU. Né, o Fabrício perguntou, após instalado, o THF é simples a conexão com o banco do Proteus? Fabrício, boa pergunta, até é importante esclarecer. O THF ele é um front-end, então a gente está falando da interface. Então, o THF ele não tem comunicação com o banco, não tem que fazer uma comunicação via DBAccess, nada. Na verdade, o modelo de expedição, vamos colocar assim, é um arquivo que o binário do Proteus interpreta e abre a tela do THF, aquela tela web que você viu, vai abrir dentro do Proteus. Então, você vai lá no menu do Proteus e vai clicar na rotina lá, por exemplo, monitor, ele vai abrir dentro do Proteus a tela em THF naquele modelo que eu apresentei. Tá, então não tem uma nova conexão com o banco, não tem nada, só muda uma interface. Tá? A interface que muda. O Kelly, você comentou aqui também que não conseguiu detectar a diferença entre os dois produtos. Assim, ó, o middleware, qual que é a diferença entre um e outro? Vou deixando bem claro, tá? Hoje, como funciona a integração? O GPE manda para o TAF XML, e o TAF grava nas tabelas do TAF, depois o TAF gera essa informação, né, novamente e manda para o governo. E nesse momento que o TAF gera, o cliente pode editar o XML, o cliente pode incluir informações, consolidar informações e etc. Com o middleware, que foi o que o Thiago apresentou, não terá mais essa etapa do TAF gravar no seu banco. Ele vai pegar a informação do GPE direto, o XML que o GPE gerou, vai mandar para o governo a informação direto, né, usando um serviço do TAF, mas sem gravar na base, vai mandar para o governo e quando tiver o retorno do governo, vai atualizar o GPE com o retorno. Então, o TAF, nesse jogo aqui que eu comentei, do middleware, ele fica somente como um comunicador, um mensageiro entre o GPE e o governo, mas ele não persiste mais as informações. Nesse modelo, por exemplo, as questões que eu coloquei lá, tudo que eu apresentei no meu material do TAFFU, não entra. Aí realmente é a comunicação do middleware a comunicação do GPE com o governo através do middleware vai ter a questão dos relatórios que vai sair e do monitor. Aquelas questões lá de jornada que eu coloquei dos novos cadastros são específicas do TAFFU.
E o que é o TAF-Full? O TAF-Full é exatamente o modelo que tem hoje, só que melhorado. Então, assim, o cliente mantém pega a informação do GPE, vai para dentro do TAF ele pode editar, só que nas telas em THF novas lá, ele pode transmitir do cadastro que eu mostrei, ele pode usar o monitor novo para mandar. Então, a diferença é basicamente essa entre um e outro, tá? É que alguns clientes pediram para não simplificar o envio, não quero persistir na tabela do TAF, quero mandar direto para o governo. Então, tem essa opção do middleware. E a opção do TAF Full é para clientes que quiserem continuar consolidando o dado dentro do TAF para fazer as suas entregas. Sim, tá escutando. Tá. A Maria de Fátima perguntou aqui, com relação ao serviço do middleware ou do TAF, qual a empresa deve usar? Maria de Fátima, isso é uma decisão que, por exemplo, a gente não pode dizer qual que a empresa deve usar, né? Vai ser uma decisão assim, a empresa tem que ver o que é melhor para ela, tá? O middleware, a funcionalidade dele é que a informação que você realizar dentro do GPE, ela vai direto do GPE para o RET. Então, você não teria mais aquele processo de gravar nas tabelas do TAF e do TAF você transmitir para o RET, tá? Então, é mais uma decisão da empresa, em querer simplificar, né, as informações, a entrega, ou se quer continuar, por exemplo, centralizando as informações no TAF. Tá? Então, pode ter empresas que vai falar assim, não, eu quero utilizar o TAF Full, né, que é o TAF atual, porque eu também tenho Reinf e eu quero ter tudo consolidado dentro do TAF. Eu quero todas as informações dentro das tabelas do TAF. Tá? Então, você utiliza o TAF Full, que é o TAF. Tá? Ah, não, eu quero simplificar o meu modo de envio. Então, você pode usar o middleware. Tá? Então, que é a informação do GPE, eu passo a gerar um XML e transmitir isso para o RET. Uma coisa que hoje isso não acontece. Tá ok? Uma pergunta também, teve pergunta aqui com relação à licença, né? Se vai ter custo o TAF-Full. TAF-Full não tem custo, tá? Vocês vão continuar com o TAF virando para 12.1.25 ou 12.1.23, né? Então vocês já terão vocês vão pegar um pacote, aplicar, nesse momento já terão as telas em THF, no modelo que eu mostrei, não tem custo adicional para os clientes. O middleware estará disponível na versão 23 ou na 25, a partir da 23. Ok? Então, a partir da 23, então a 12.17, né? 12.1.17 vai até dezembro agora, janeiro entra-se a 12.1.23, é quando a gente vai liberar, tá, a atualização do middleware. Tá? Então, a partir da 12.1.23, passaria a ter o middleware, mas a partir de janeiro, tá ok? Um ponto importante também com relação a tanto o TAF-Full quanto o middleware, tá? Calendário de entrega. Até em outubro desse ano, nós vamos pilotar em alguns clientes algumas entregas de ambos cenários. E para o mercado, a previsão é que em janeiro do ano que vem, nós tenhamos liberado já as primeiras versões para a utilização do produto, tá bom? E, assim, obviamente que nem a Elisângela colocou no começo, estamos acompanhando as movimentações do governo. Então, hoje, nosso cronograma é esse que eu coloquei, mas se tiver qualquer mudança com relação a mudanças do governo que afetem esse cronograma, a gente vai posicionar vocês também. Mas, por enquanto, é outubro para piloto, né? E janeiro para entrada em produção. O Humberto perguntou se o TSS será necessário mesmo com o middleware. Será, viu, Humberto? O TSS será necessário com o middleware também. Então, com o middleware, você vai usar o serviço do TAF como comunicador e o TSS da mesma forma que faz o envio hoje. O Roberto perguntou aqui como serão tratados os casos de retificação de informações transmitidas incorretamente pelo middleware. Roberto, essa informação ela vai, né, estar contida na nossa tabela, que é a tabela de fila que a gente criou no GPE. Tá? Então, por exemplo, nós do GPE você fez um cadastro de um trabalhador. Vamos supor que você não colocou um campo obrigatório. Então, você transmitiu essa informação para o RET. O RET vai rejeitar.
né, falando que, por exemplo, o CPF é obrigatório, tá? Isso vai ficar visível através lá do monitor THF, tá? Então na tela você consegue ver e aí você consegue fazer ali a alteração, o ajuste, tá? Lembrando que a gente abre ali, se você fizer pelo o monitor, a gente abre o XML em si para você fazer essa alteração, mas o correto é que ela seja realizada dentro do GPE, tá? Então as correções, por exemplo, de cadastros, de cálculos dessas informações, como já ocorre hoje, né? Então a gente fala assim, por mais que no TAF o cliente tenha a possibilidade de ir lá e alterar a informação e mandar para o RET, né, TAF RET, no Midway não muda. Então a questão é assim, o ideal é que corrija na origem, ok? Aqui eu tenho algumas pessoas perguntaram também com relação ao sistema de terceiro, né? Se será enviado apenas pelo TAFIFU para a entrega do SESMIT. Isso. Se você tem um sistema de terceiro e tem folha GPE, entendi que é o cenário aqui, o TAF é o consolidador. Então você vai usar o TAF para consolidar essas informações. É o TAFIFU mesmo, aí não é o MIDWare. Porque o MIDWare se adequa, o cliente que pode usar o MIDWare é quem já tem todas as informações dentro do Proteus, do GPE, do MDT, né? No caso aqui o MDT, né? A ANG. Então você, de cliente que estiver utilizando a solução da ANG, vai fazer o envio, pode fazer o envio pelo MIDWare também. Cliente que tiver uma solução de terceiro para SESMIT, vai usar o TAFIFU para fazer a migração. E aproveitando, também foi perguntada uma pergunta que eu achei bastante interessante, me perdoe, eu só não estou lembrando aqui o nome da pessoa. Ah, foi o Jorge Luiz. Perguntou se os clientes vão ter que obrigatoriamente migrar para o THF. Quem ficar com o TAFIFU, vai ser uma versão que ele obrigatoriamente vai migrar para o THF. Ô Jorge, essa é uma preocupação que a gente tem, não será assim, tá? A gente vai liberar o TAFIFU no menu do TAFIFU, a funcionalidade nova no THF, mas nós manteremos uma convivência dela com a versão atual, né? Por exemplo, com o monitor atual, vamos deixar um tempo de convivência das duas, e aí depois a gente vai avaliar se a gente vai retirar ou não, até para ver a aderência do mercado com relação à funcionalidade, tá? Então não vai ser radical, a gente não vai colocar o THF e desabilitar o que já tem hoje, não. A Tatiana perguntou também se não consegue enviar o REINF dentro do Midware, né? Não, o REINF não entra no contexto do Midware. O Midware é só para entrega do social. Todas as demais entregas que já estão no TAF hoje, como a GIA, o REINF e a SF, continuam somente pelo TAF. Então, vocês continuam atualizando o TAF, continuam importando as notas do TAF, continuam fazendo a apuração do REINF dentro do TAF, fazendo o envio. Você pode atualizar o TAF para entregar o REINF e ainda assim utilizar o serviço do Midware. Uma coisa não invalida a outra. Mas o REINF não entra no escopo do Midware, não. O cliente tem que usar o TAF para fazer a apuração das informações. O Humberto até colocou aqui falou que aqui no grupo, na empresa dele, eles têm o social e o REINF no TAF, que ele entende que nesse contexto não vale a pena migrar para o Midware, tendo em vista que teremos que continuar atualizando o TAF. Humberto, é uma decisão realmente, né, de cada empresa, mas eu entendo o seu ponto de vista, tá? Assim, a questão da atualização, no caso de quem já entrega o REINF, o cliente precisará continuar atualizando o TAF. Então, isso não vai ser uma dor que será resolvida no sentido de atualização. Então, aí tem que realmente pensar se, para cada empresa, se faz sentido ou não fazer a migração para o MIDWare ou se vale a pena continuar com o TAF full. Aí é uma decisão realmente de cada empresa. Nós, como todos aqui, entendemos que ambos cenários eram necessários para atender o mercado, aí cada empresa tem a sua particularidade, né? Ô Jorge, você colocou aqui, né, sobre a questão de migração, né, sobre antes, né, de começar, de obrigar, ocorrer a migração, né, porque não deixar aberto para se os clientes desejam realizar. Então, assim, não é obrigatório, tá? O Midware vai ser para o cliente que, de fato, ele quer simplificar a transmissão do e-social, do GPE para o RET. Caso você hoje entenda que o modo que é enviado hoje, né, do GPE, TAF, RET, isso atende a sua empresa e isso está conforme o que vocês esperam, né, do produto, não é necessário a migração. Então, o Midware ele vem só para simplificar a entrega do e-social.
E o TAF Full em si, né, que o Rodrigo está explicando, são essas novas funcionalidades, certo? Então, com essas melhorias que vão ser implementadas no TAF, vocês vão ter mais possibilidades, né, de filtros, de gestão da informação que vai estar dentro do TAF. Mas obrigatório isso não é para o cliente. O Gilson perguntou também, né, se na jornada do colaborador, a do TAFIFU, né, se vai ter a separação para os casos de múltiplos vínculos, né, separação por categoria. Vai sim, Gilson. Cada vínculo do colaborador ali vai ter a jornada dele dentro do social, tá? Então pode ficar tranquilo que cada vínculo que você tenha de um colaborador, você vai ter a vida que aconteceu, até porque realmente seguem para o social vidas distintas, né? Então, como se fossem duas pessoas diferentes. Estava perguntando aqui sobre a utilização do PLS, né? Que vocês hoje utilizam PLS para o pagamento de médicos e cooperados e que hoje precisam fazer essa integração para o GPE e após isso para o TAF. Se foi prevista alguma alteração para ser feita em questão do PLS, diretamente do PLS como utilizando o Midway, tá? Não. O PLS ele não está no escopo do Midway, ok? E como essas informações muitas vezes precisam passar de fato pela folha de pagamento, né? Então a integração ela continua ocorrendo. Então você vai precisar de fato continuar integrando as informações do PLS para o GPE e se utilizar o Midway já transmite para o RET. Caso continue utilizando o TAF do modo que é hoje, continua do jeito que está a transmissão, né? Manda para o TAF e depois para o RET. Vou falar aqui, acho que é Karen, né? Desculpa se eu estiver falando o nome errado. Karen Oliveira. Perguntou se transmitir os eventos pelo Midway, esses dados ficarão gravados na jornada do trabalhador do TAF ou somente se enviar pelo TAF? Não, então a minha apresentação do TAF-FU são rotinas específicas para quem utilizar o TAF-FU. Então, por exemplo, a jornada do colaborador não tem escopo hoje para o Midway, não teria. Por quê? Porque aquela jornada está olhando para a base do TAF. Então, se você utilizar o TAF-FU, você tem aquela jornada para poder utilizar. Na questão do Midway, a jornada, por enquanto, não está previsto, não. Sérgio, você fez uma pergunta aqui, né, sobre uma alteração, né, que você deu um exemplo do evento 1200, né, que é a informação de folha de pagamento, onde foi feita uma correção diretamente, né, uma alteração diretamente pelo portal do E-Social. E aí foi aceito pelo governo, né, porque foi diretamente no portal, se o sistema irá automaticamente importar essa atualização. Não, tá? Então hoje não tem nada no sistema que faça essa importação. Isso aí, se eu não me engano, é a questão do Social BX, né, que ainda não está sendo liberado, não foi liberado. Então, já é até um posicionamento da TOTUS hoje para que não seja realizado nenhuma alteração diretamente no portal do social. Isso para qualquer evento. Por que disso? Porque como não tem o E-Social BX, a gente não consegue ter essa informação para dentro dos nossos sistemas. Fosse para importar para o GPE, caso a gente tivesse uma rotina para importar, que não temos, tá? Ou até mesmo para o TAF, né? Que conseguiria fazer a importação, depende de como vem o XML, você até conseguiria importar. Mas como hoje o E-Social BX ele não está liberado, então nesse caso a orientação que isso para todas as marcas, tá? Para o Teus, RM, DataSul, então para todo mundo não realizem alterações diretamente no portal do E-Social, porque não tem como a gente trazer isso atualmente para dentro dos nossos sistemas. Então, a correção ela tem que ser feita no produto, né, na fonte, para depois ser retransmitida ao RET. A Karen fez uma outra pergunta aqui, né? Perguntando sobre se não vai ficar uma falha, né? Se o cliente fizer um envio pelo Midway e outra pelo TAFU. Então, Karen, na verdade, a ideia não, né? Aqui é uma decisão da empresa. Foi para o Midway, ela vai entregar pelo Midway tudo. Ficou no TAFIFU, vai entregar pelo TAFIFU tudo. As duas versões não convivem em conjunto.
Então, vai ter um parâmetro que vai ser habilitado no GPE, e a partir desse parâmetro, o TAF-FU não será mais usado, não será mais acessado, não poderá mais ser feita uma manipulação através dele. Qualquer trabalho que for feito será via o Middleware. Então, a empresa tem que decidir qual caminho ela vai tomar, e a partir daquele momento, ela vai ficar naquele escopo que ela escolheu, ou Middleware ou TAF-FU. Então, essa questão de alguma informação ir pelo Middleware, depois não ir para o TAF-FU, ela não vai acontecer por conta disso, tá? E aproveitando aqui, o Denilson perguntou sobre se habilitar o Middleware, como é feita a atualização. O Middleware é uma função do TAF. Então, o Middleware, se o cliente optar pelo Middleware, ele vai aplicar um pacote do TAF, e a partir daí o serviço estará disponível no ambiente dele para poder utilizar. Então, não é uma função da folha, é uma função que fica dentro do TAF, porém, como já foi colocado aqui no escopo, o cliente não tem mais a persistência dos dados, é pegar o XML e mandar para o governo direto. Mas é uma função, uma rotina dentro do TAF. E o Middleware só serve para o social. O Flávio está perguntando se serve para o RENF também. O Middleware é só para a entrega do social. A Patrícia aqui perguntou, né? Falou que ela tem, além do PLS para o pagamento dos médicos, ela também tem o RM, para fazer o envio das informações aí do social, né? Nesse caso, sim, Patrícia, nesse caso se enquadra o TAF-FU, que você está consolidando informações de dois sistemas para envio do social. Então, realmente, aí é o TAF-FU, não é o contexto do Middleware, tá? Pessoal, então, deu aqui o horário, né, das 17 horas, então vamos encerrar aqui a apresentação. A gente agradece a todos que participaram, foi bem proveitoso. Apresentamos aí o futuro do e-social, tanto da questão da legislação quanto do produto, né, tanto Proteus quanto do TAF. Deixamos nossos contatos com vocês. Caso tenham mais dúvidas aqui, fiquem à vontade para nos acionar, tanto o time de suporte quanto nós aqui de produto. Obrigado e boa tarde a todos.